Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Oh, glórias. A gente fica tão feliz, irmão, quando tudo dá certo, né? Quando a gente acha que não vai mais dar certo, quando vê o Espírito Santo de Deus, ele chega e age no momento certo. O Senhor Jesus, com a sua benignidade soberana, ele vem e age no momento certo. Foi o que aconteceu hoje, né, pastora? Foi o que aconteceu hoje, irmãos. Estejam orando muito pelo irmão Geraldo. Ele necessita muito das nossas orações. Amém? Eu já vou adiantando, eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou precisar que você abra hoje aí para mim, Murilo. Eu vou precisar que você frise uma frase, um versículo hoje. Evangelho de João, capítulo 6. Uma passagem muito conhecida, mas o que me chamou muita atenção era uma passagem que eu tinha escolhido lá hoje no hospital, já tinha lido ela diversas vezes. E eu cheguei em casa, minha esposa falou algo para mim que me chamou muita atenção. E durante essa semana, irmãos, eu fui vendo algo acontecer. Irmãos, você sabia que o Evangelho de João, capítulo 6, você sabia que o estado de São Paulo, o lixo que ele produz, ele sustenta? Se ele não produzisse o lixo alimentício de grande proporção, igual ele produz, daria para alimentar a África. Um dia de lixo do estado de São Paulo, de comida, alimenta a África. África. Na África, irmãos, não há abundância de água, não há abundância de comida. Não há. Os nossos irmãos missionários que vão para a África, mas no meio dessa palavra aqui eu vou dar um testemunho de uma irmã que deu um testemunho. Eu me arrepiei quando eu escutei aquilo. Eu me arrepiei, irmãos, e me arrepio quando eu ouço aquele testemunho. É uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. E Jesus Cristo, irmãos, Ele não é só Deus, Ele é cultura, Ele é ensinamento. E Ele nos ensina todos os dias de nossas vidas. Todos os dias, irmãos, de nossas vidas, o Senhor Jesus tem nos ensinado, tem nos disciplinado e tem nos exortado. Ele tem nos exortado, irmão, porque Ele nos ama. O Senhor Deus nos ama, porque a própria palavra de Deus diz assim, ó, o Senhor Deus corrige aquele que ama. Então, se Deus tem te corrigido durante essa semana, ou durante esses meses, ou durante este começo de ano, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele me ama. Ele ama esse povo que está aí fora. Que está aí na bebedeira, que está aí nas drogas, que está aí na prostituição, na fornicação, na idolatria. É assim que o Senhor faz. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E nessa passagem, irmãos, nós vamos entender isso hoje. As classes que seguiam Jesus Cristo. Por que seguiam Jesus Cristo? Haviam 3 tipos de classes que seguiam Jesus Cristo. Aqueles que tinham fome, aqueles que eram curados e queriam dar testemunho daquilo que Jesus Cristo tinha feito, e aqueles que eram contra Jesus Cristo. Os famosos fariseus. E aqui diz assim, a multiplicação de pães. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Vimos isso, irmãos, nestas passagens. Irmão, pode se assentar, irmãos. Nós vemos isso, irmãos, Jesus Cristo fazendo-se diversas vezes. Diversas vezes. Se assentando com os discípulos. Muitas das vezes foi para comer, muitas das vezes foi para ensinamento, muitas das vezes foi para exortação, e muitas das vezes edificação e uma consolação. Ele sentou diversas vezes com seus discípulos. Que privilégio, se sentar diante do Deus vivo, irmão Carlinhos, diante do Deus vivo e conversar com o Deus de Israel. Aqueles homens tiveram mártires,
Eu tenho um livro em casa que fala sobre os mártires da Bíblia, irmão, e mostra cada um e qual forma que cada um morreu. Teve irmão nosso que pregava a palavra de Deus que foi jogado no mar. Teve irmão nosso que foi afundado em óleo quente. Teve irmão nosso que foi pregado de cabeça para baixo, porque ele diz assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu Deus. Foi pregado de cabeça para baixo. E esses irmãos se assentaram com Jesus Cristo. Nosso irmão Estevão, apedrejado até a morte, tirado para fora da cidade, dado como indigno, porque não poderia ser apedrejado dentro de uma cidade, porque ele pregava o nome do Deus vivo. Mas para a honra e glória do Senhor, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu o Senhor e os seus anjos na glória vindo buscar. O Senhor tem muito mais para nós, irmãos. O Senhor tem muito mais. Ele tem sentado, eu creio que Ele tem ensinado a cada um de nós. Ensinado a ter longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio e amor. Se Ele não tem sentado contigo, peça para Ele sentar. Porque Ele é teu Pai. O Senhor Jesus não é teu Pai? Ele é o nosso Pai. E você tem que sentar com Ele. Muitas vezes você tem que sentar, se ajoelhar e jogar a cara no pó. Então Jesus, erguendo os olhos, irmãos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa do judeu, já estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? E aqui não era pouca gente não, irmãos. Ali, não sei se vocês viram ali, tem uma plaquinha na entrada ali, a quantidade de pessoas, não sei se é 385 pessoas ou 386 pessoas, que cabe aqui dentro desse lugar. Essas pessoas é contada dentro do estabelecimento, irmãos, é em pé uma da outra. Quando os bobeiros vêm, eles têm uma soma por metro quadrado, eles fazem essa soma de metro quadrado. Se for no meu caso, capaz que dá só uns 2. Né? Glória a Deus. Amém, irmão? Então, irmãos, aquela soma que tinha lá era de quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens. 5.000 homens contavam mulheres, homens e crianças. Era muita gente? Era muita gente, irmãos? Repita comigo: quase 5.000 homens. Para Jesus dar de comer. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. O que você espera que Jesus venha fazer na tua vida? O que você está esperando que o Senhor venha fazer na tua vida? A dificuldade de nós, os seres humanos, é esperar em Jesus Cristo. Acontecia que hoje o irmão Geraldo, naquele ataque dele de ansiedade que ele dava, eu falava: irmão Geraldo, vamos ficar quietinho, porque nós precisamos descansar no Senhor nesta hora. Ele fechava o olho e dormia. Aí ele dava: irmão Geraldo, vamos descansar no Senhor. E assim eu fiquei esperando, orando e lendo a palavra do Senhor, como tantos irmãos hoje que ajudaram nessa obra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela, como diz o irmão Kleber, que falou aqui, aquela hora aqui, o irmão Francisco, perdão, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós fomos lá. Jesus Cristo, irmãos, Ele tem muito mais para nós. Jesus Cristo tem muito mais para a minha vida, tem muito mais para a vida de cada um que está aqui hoje.
Aprenda a esperar no Senhor. Não passa na frente da vontade do Espírito Santo. Se Ele está falando, espera, espera. Não vai na minha frente. É para esperar. É para esperar e descansar no Senhor. O teu problema é grande? Você não conhece o tamanho do seu Deus? Qual que é o tamanho do seu Deus? Como eu já disse aqui muitas vezes, né, pastora? A terra é o escabelo de Deus. A terra é onde Deus põe as suas palmas dos seus pés. Se o pé de Deus é tão enorme quanto a terra, que tamanho que é esse Deus que nós servimos? Você sai à noite, quem tem aí um tempinho para acordar de madrugada, eu gosto de ficar acordado até mais de madrugada, porque eu gosto de chegar, abrir a porta, olhar para o céu e ver a grandeza de Deus, porque eu ver a grandeza de Deus não é somente ver o irmão salvo dentro da igreja, mas você olhar também e adorar e ver e crer que o Senhor Deus criou isso tudo, porque se você não acreditar que o Senhor criou isso tudo, onde nós plantamos as plantas dos nossos pés, não adianta nada. Mas e o povo lá estava com fome. 5.000 homens para alimentar. E crente come, né, irmãos? Crente come, que é uma beleza. Oh, glória! Crente come, ó, pode fazer de caminhão, né, pastor? Que come mesmo. Glória a Deus. Comi um almocinho hoje, ó. Oh, glória. Maravilha de Jeová. E 5.000 homens ali com fome. Né? Quem tem filho pequeno aí? Nenenzinho de colo. Nenenzinho de colo. Irmã Fernanda, quando o nenenzinho começa a chorar, às vezes não está dando tempo, está meio corrido ali de fazer uma coisa ali, começa a chorar, você não começa a ficar meio assim? Ai, meu, o que eu faço? O que eu não faço? O que eu faço? O que eu não faço? Imagina aquele tanto de criança chorando, irmãos, de fome. Jesus Cristo, com sua calma e sabedoria, ficou ali. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber a cada um o seu pedaço? Era muito dinheiro. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Irmãos, 5.000 pessoas, irmãos. 5.000 pessoas. Olha aqui, ó. 5 pães, 2 peixinhos. Como é que é alimentar esse tanto de gente? Dá nem para nós. Eu que sou guloso, eu ia meter a mão logo em 3 de uma vez. Na hora que ele abrisse aquilo ali, irmãos, o povo ia avançar. O povo ia marchar para o lado da comida, irmão Carlinhos, para poder comer. Porque estavam com fome e acreditavam que Jesus era o dono da graça. Acreditavam que Jesus Cristo ia fazer, ia cumprir o que era dito nas Escrituras. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Olha para o teu irmão, olha para essa quantidade de gente que está sentada. Pode olhar, vira o rosto. Olha para essa quantidade de gente que está sentada aqui agora. Tem espaço, não tem, irmãos? Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Vocês sabem o que é uma relva? A relva é como se fosse uma grama baixinha, macia. Jesus Cristo foi tão bom com aquele povo, que além dele estar com fome e estar caminhando, Jesus Cristo parou em um lugar macio para aquele povo se assentar. E aquele povo se assentou. Creio eu, pastor, aqui debaixo de um sol escaldante de mais de 45 graus.
E assim o Senhor começou a pronunciar. Se assentou. Às vezes, irmãos, a vida te dá pedrada. Às vezes, a vida te faz você sentar em espinhos. Às vezes a vida faz você pegar em abrolhos, cortar sua mão. Às vezes a vida faz você pegar em pedra quente. Mas não esqueça o tamanho do teu Deus. Ele é maior do que todas as coisas. Eu não sei que cada irmão que está passando aqui hoje, não. Eu não preciso nem de saber, a minha obrigação é orar para cada irmão que está aqui hoje. A obrigação de cada um de nós é orar um pelos outros, como a palavra de Deus nos ensina. E Paulo e Silas, quando estavam em cárceres de prisão, a igreja do Senhor orava unanimemente, e as cadeias se abriram. Aí entrou um anjo dentro da cadeia, na hora do louvor, ele estava louvando e as cadeias se abriram. Não olhe, não fique olhando o problema do seu irmão. Ore pelo problema do teu irmão. É mais fácil você orar pelo problema do teu irmão do que você ficar olhando o problema do teu irmão. E ali estavam 5.000 homens sentados na relva macia. E só uns pãozinhos com os peixinhos lá. Ai, ai, ai. E a fome daquele povo ainda apertava mais. Milhões e milhões de toneladas de lixo sendo jogada fora, lixo alimentício jogado no mundo inteiro. África, Nova Guiné, tudo passando fome, irmãos. Tudo passando fome, aquelas crianças. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo no YouTube. Como eu sou muito chorão, a pastora Maria sabe, tem muita gente aqui que sabe que eu choro, toinha mesmo. Aí, irmãos, eu abri a boca a chorar, minha esposa sabe. Porque, irmãos, eu vi uma criança morrendo de fome na África. E já não tinha mais o que fazer. Porque quanto mais a fome é tão aguda, às vezes a fome é tão aguda, irmão, se você dá um pedaço de bolacha, ela dá um choque. A criança entra em estado de choque. Então não pode dar qualquer coisa, irmãos. E aquela criança morreu no meio da rua, irmão, de fome. Enquanto nós, também crentes e cristãos, estamos desperdiçando aquilo que o Senhor tem nos colocado em nossas mesas, porque assim o Senhor falou comigo esta semana: vocês vão chorar aquilo que estão desperdiçando mais à frente. Parem de desperdiçar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mesas. Guardem em suas geladeiras o resto do seu almoço e comam à noite. As nossas mesas estão fartas e muitas das vezes estamos desperdiçando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos pratos. Esta semana, irmãos, eu passei na rua. Eu sou muito observador, eu observo tudo que está ao meu redor. Eu vi numa sacolinha daquela de mercado, irmão Carlinhos. Eu fiquei horrorizado. Tinha pedaço de frango inteiro, tinha macarronada, tinha feijão e carne. E isto durante essa semana o Senhor veio me mostrando: crentes, guardem aquilo que o Senhor tem te colocado em tua mesa. Não descarte aquilo que o Senhor tem te colocado em tua mesa. Preserve aquilo que o Senhor tem te colocado em tua mesa. O Senhor tem nos sustentado, irmãos, mas vamos passar por tempos difíceis ainda. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes o quanto queriam. Frisa esse versículo para mim, Murilo. Vou repetir de novo, irmão.
irmãos. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Vocês entenderam? Vocês entenderam o mistério? O mistério da coisa ali? Jesus tendo dado graça. Vamos dar graças a Deus, irmãos, do que aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Se hoje Jesus colocou em tua mesa arroz com feijão e uma linguiça frita ou um ovo frito, dê graças a Deus por aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mesas. Se o Senhor te colocou, irmãos, um arroz com feijão no teu prato neste dia, dê glória a Deus com uma fariazinha. Dê glória a Deus, porque assim o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem me falado isso, irmãos. Há poucos dias atrás, eu não lembro quem tinha dado uma abóbora para nós, não sei se foi a pastora Maria, não sei se foi a senhora. E foi numa segunda-feira, minha esposa tinha feito uma abóbora com arroz, feijão, irmãos. Eu cheguei cansado do serviço, pus aquela abóbora com feijão, irmão, Carlinhos, pus aquela farinha. Oh, glória a Jeová. E comi dando glória, irmãos. Para muita gente, irmãos, aquilo lá seria um absurdo. Mas aquilo que o Senhor tinha colocado no meu prato tinha sabor de mel. Porque assim que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus tem acrescentado sabor de mel na tua vida, e você tem colocado sabor de fel com as tuas palavras. O Senhor tem colocado sabor de fel. Você tem colocado sabor de fel em tuas palavras, do que aquilo que o Senhor tem te colocado na tua mesa. E eu hoje, cheguei em casa, fui tomar um banho, a pastora trouxe a gente aqui em cima, e eu fui tomar um banho. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale isso mesmo dentro da igreja? Quem sou eu para corrigir alguém? Não sou ninguém para corrigir ninguém, não. Aí o Senhor põe lá na televisão, eu estava assistindo a televisão, um homem, pastora, uma família lá no interior do Ceará. Sabe, irmãos, o que é o interior do Ceará? Onde não tem água, sequidão, ali não tem nada. E ela falou assim, ó, a mulher, o homem, o esposo de 16 anos, com a esposa de 14 anos, falou assim, o dia que a gente tem arroz, a gente dá graças a Deus. E o dia que a gente não tem feijão, o dia que a gente tem só feijão, a gente dá graças a Deus. Mexendo, irmãos, lá dentro da panela, aquele feijãozinho. E falando, o dia que a gente tem feijão, a gente dá graças a Deus. O dia que a gente tem arroz, a gente dá graças a Deus. Nossa mesa está farta de alimentos. As nossas mesas, são as nossas mesas, irmãos, estão fartas de alimento. Está farta de alimento, porque se você não tem a carne, você tem um ovo. Se você não tem o ovo, você tem um macarrão. Se você não tem o macarrão, você tem a carne. Se não tem macarrão, estudo, você tem uma verdura para você pôr no meio. E o que estamos fazendo? Nós agora, pastor, interteu a criticar o país. Porque o país está assim. O país está daquele outro. O país está daquele outro. Eu tomei uma chamada de atenção agora há poucos dias atrás. No começo do campeonato da Fórmula Indy. Passaram, eles cantando o hino nacional americano, pastor. E eles cantando, passou que avião, foi para aquela coisa mais bonita. Minha filha pegou e falou assim, por que você está cantando? Porque eles têm orgulho do país onde mora. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou assim, cala a tua boca. Se eu te escolhi para você morar nesse país, foi para você orar por ele. Foi para você orar por esse país, para ter mudança. Eu não te coloquei para morar nos Estados Unidos, você mora no Brasil, então você ora pelo teu país, para ele ter mudança. E o que você está fazendo? Criticando. É mais um que critica, em vez de orar pela tua liderança. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora que
Com tão pouco Jesus Cristo alimentou tanto. Nós não sabemos o poder que nós temos, irmãos. Você não acredita no Evangelho, eu vou acreditar para você. O Evangelho de Jesus Cristo é poder. Se é poder, nós temos um poder em nossas mãos de mudar todas as coisas. Todas as coisas deverão ser mudadas. E estamos aqui de braços cruzados, como tantos. Somos povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Somos separados. E se somos separados, devemos cumprir o que o Senhor nos disse. Deixarmos de sermos igual àqueles, deixarmos de ser, nós fomos batizados, nós nascemos nova criatura em Cristo Jesus, estamos agindo como pior do que as antigas criaturas que éramos, deixando de orar pelo nosso país. Jesus Cristo com tão pouco alimentou tantos, porque isto é o poder que sai de Jesus Cristo. Deixarmos de desperdício. O Senhor hoje me cortou de correia, Ele me bateu, porque isto hoje eu aprendi. E não tenho vergonha de falar não que o Senhor me corrigiu, porque se Ele me corrigiu, Ele me ama, Ele te ama. Ele nos ama que nós estamos aqui hoje. Eu cheguei na serralheria, depois que eu vi aquela sacolinha de alimento jogada fora, irmãos, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, não pode. Não pode. Não pode isso acontecer mais, Senhor. O que devemos fazer para que venha a haver mudança. Haver mudança. Quanto mais você desperdiça, irmãos, mais o imposto sai do teu bolso. É um imposto que sai do seu bolso. Mais imposto você paga. O teu desperdício gera imposto. Se você acha que está pesado, para de gastar com desperdício. Vamos orar por este país onde moramos, porque este país nosso, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele pode ter mudança, mas tem que partir de nós que somos evangélicos, somos crentes, então devemos ir ao ataque. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos teus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus não está nos ensinando aqui hoje, não, irmãos? O próprio Deus, o Deus que veio na terra como homem, como carne, nos ensinou: não desperdiçarão, parem de desperdiçar. Juntou tudo para trás, tragam tudo para trás, junta tudo, não desperdiça nada. Porque Jesus Cristo que sabia que mais ali para frente, mais ao entardecer, teriam pessoas com fome de novo. Teriam pessoas com fome ali de novo. Quer ver? Quem mexe com café aqui, agricultura aqui? Com agricultura, café. O senhor mexe, irmão? Mexe com café também? Vamos lá. O agrônomo chega lá e fala assim: irmãos, irmão Kleber, irmão, você vai pôr meio copinho desse aqui de adubo em cada pé de café. A pastora entende isso aqui também. Aí você não vai dar ouvido o que o engenheiro falou. O agrônomo gastou, lá o engenheiro agrônomo, gastou 5 anos do seu tempinho para poder aprender a fazer aquilo. Aí eu, que isso? Ixi, engenheiro não sabe nada não, vou jogar um copo. Aí você joga um copo em cada pé de café. Você não gastou além mais daquilo que o Senhor, aquilo que o engenheiro te falou?
Engenheiro agrônomo? Não gastou? Vai adiantar? Se a engenheiro agrônomo mandou jogar meio copo, é meio copo. Porque ele sabe a contagem. Então, irmãos, é que eu estou falando hoje. O Senhor está nos ensinando, Ele está nos moldando, Ele está nos mostrando que é para a gente parar de gastar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Vamos fazer o que dá para a gente comer, e vamos comer aquilo que o Senhor tem nos colocado em nossas mesas para comer. Nós não podemos mais desperdiçar, irmãos. Antigamente, meu pai falava assim com meu avô: eu trabalhava o dia inteiro para trocar um dia de serviço em troca de um litro de gordura. Eu trocava o dia inteiro de serviço em troca de um pacotinho de arroz, de 1 quilo, 2 quilos. Eu acho que aqui não tem pessoa tão velha que passou por isso ainda não. Eu creio que não. Que teve que trabalhar à base de troca. Então vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar aquilo que o Senhor tem nos colocado. Para a gente comer, para a gente usar. Vamos guardar. Guarda o teu depósito. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e o que eles haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus Cristo veio no mundo como carne, e Ele nos ensinou. Agora devemos, irmãos, aprender dentro da palavra de Deus o ensinamento de Jesus Cristo. Dentro da palavra de Deus. É buscar dentro da palavra do Senhor, para que possamos aprender, irmãos, verdadeiramente como devemos agir em situações extremas. É isso que o Senhor colocou no meu coração essa semana para falar para os irmãos. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração durante esse dia todo. Eu espero que os irmãos nesta noite venham absorver essa palavra e guardar em suas mentes. Guardar em suas mentes. Guarda na tábua do teu coração, se for possível. Porque o Senhor tem falado com nós, e nós muitas das vezes temos deixado isso de lado. Temos passado da vontade do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.